Então, no sábado cansa, né, velho? Cansa que só. Ah, É verdade. Professor, vou avisar o pessoal aqui no grupo que tem gente na outro link que o senhor mandou via e-mail. mandei um link via e-mail, não foi? Até Foi isso eu esqueci. a gente tava lá e não tinha ninguém. Agora eu li pelo Eita, Flash. porra. Vou avisar aqui no grupo. Chama aí que eu me confundi. Agora na hora eu não lembrei que tinha enviado, não. Aí criei e enviei por esse. Você vê, né? Sábado parece que eu desligo. Fico mais desligado, cansado, porque a pessoa tem 18 horas. E quando tem aula no sábado por semana, a pessoa vai para 25. E a pessoa fica cansada que sobe. Mas é assim mesmo. Vamos seguir a vida, né? Hum. Bom, vou preparar aqui o material. A gente vai continuar. Acho que não tem mais. Não sei. A impressão que eu tenho aqui, o conteúdo da aula anterior já. Vocês pegaram bem, né? Ninguém teve dúvida e tal. Parece que só se quiserem mais um tempinho e tal, mas pelo que eu percebi, vocês já estão sabendo de tudo. Eita, gente, me desculpa. Estou ajustando aqui ainda. Talvez dê uma pancadinha ou outra. Bom, vamos começar então com a associação de cargas elétricas. Rapidinho eu coloco aqui o material. Deixa eu puxar o material aqui. Material sobre a associação de cargas elétricas. Pronto. Professor, a gravação dessa aula também vai ser postada, não é isso? Isso, assim como as outras. Pronto. Pronto, já postei um material sobre a associação de cargas elétricas. Tá aí no Google Sala de Aula. Eu acabei de postar. Aí é a mesma coisa, sabe? Vou abrir aqui, eu acho que. Vou olhar aqui. Vou abrir essa apresentação. Matra, Ctrl O. Vamos lá. Documentos. File. Capítulo 5.
Bom, vamos lá. Vou olhar aqui para vocês. Associação de cargas elétricas. Então, agora, a partir de agora, né, a gente viu a introdução ao circuito elétrico e estudamos um pouco sobre duas leis, né, principais para analisar circuito elétrico, que são a lei de Ohm e a lei das potências. Então, agora a gente vai praticar isso com circuitos mais avançados, embora os circuitos que a gente vai ver não tem nada de avançado, pelo menos até agora. Então, continua em circuitos básicos, mas agora, em vez de um circuito simples com um único resistor, como a gente viu com lei de Ohm, a gente vai estudar circuitos com vários resistores. E aí, quando você tem um circuito com mais de um resistor, esses circuitos, esses resistores, eles precisam estar associados de alguma forma. Existem três formas desse circuito, desses resistores serem associados, né? Na verdade, existem duas e uma junção das duas, que é o circuito série, que é quando eles estão em série, e a gente vai ver o que é. O circuito paralelo, quando os resistores estão associados em paralelo, a gente também vai ver como é. E uma junção desses dois tipos de associação é chamada de associação mista de cargas elétricas, né? Então, são esses três tipos que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar circuitos com esses tipos de associação e características específicas desse tipo de associação. Beleza? Bom, então, o primeiro tipo é a associação de circuitos em série, né? Só um segundo. Bom, então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o que é um circuito sério. Acho que vou entrar logo na definição, certo? Pode falar, Alexandre. Esse não foi apresentado na quinta-feira, não, aula anterior. Isso aqui? Sim? Ou é outro assunto? É outro assunto. Que fazia a modificação dele, né? Como é? Fazia a modificação dele, né? Não. Quinta-feira a gente estudou circuitos básicos e duas leis, que foi lei de Ohm e lei das potências. Agora a gente vai estudar circuitos séries. Os assuntos são interconectados, né? Porque é a mesma disciplina. Então, sempre que a gente vai estudar agora, a gente vai utilizar essas leis que a gente estudou ontem. E daqui para frente, toda vez a gente vai falar de circuitos elétricos, mas são diferentes, assim. Tem coisas novas. Certo. Bom, vamos lá. Então, a gente vai estudar os circuitos. Circuitos em série.
Quando. Então, a primeira pergunta é: quando. Bom, quando as cargas elétricas, os resistores, estão associados em série. Eles vão estar associados em série quando eles satisfazerem alguns requisitos. Os requisitos são o seguinte. Então, vamos lá. Vou usar símbolo de resistores, né? Que a gente estudou na aula passada. Então, aqui a gente tem um resistor. Aqui a gente tem outro resistor, certo? E eu vou botar mais um, só para... Pronto. Esses resistores eles vão estar associados em série quando você ligar a saída de um na entrada do outro, né? Um terminal de um no terminal do outro e dando prosseguimento, certo? Bom, vamos analisar isso. Esse tipo de associação garante que uma única corrente circule pelos três resistores. Então, digamos que esse aqui seja R1, perdão, deixa eu botar um subscrito. R1, R2, R3, certo? Bom, uma observação. Se tiver uma conexão aqui de outro resistor, aqui, ó, não é uma associação em série, certo? Se, desculpa. Se, por exemplo, em vez do resistor 2 estar ligado aqui com esse resistor, ele ficar ligado aqui com esse resistor, ou seja, tanto esses terminais aqui estão conectados, quanto estes terminais estão conectados. Aí já não é mais uma associação em série também, certo? Então, para ser uma associação em série, tem que estar ligado só essa parte aqui, né? E aí, se tiver um terceiro e os três estiverem ligados em série, significa que esse aqui tem que estar ligado, certo? Tanto se tiver um descendo quanto você tiver a saída conectada assim pelos terminais, significa que eles não estão em série, beleza? De dois seguidos, né? E aí, o outro princípio, então vamos lá. Vou colocar assim. Peraí, vou colocar assim. Dois resistores. Vou colocar resistores porque agora a gente vai estudar com resistores, mas entendam como carga elétrica, porque futuramente pode ser dois indutores, dois capacitores e por aí vai, duas lâmpadas. Então, assim, eu vou colocar dois resistores, mas embaixo eu vou colocar ou cargas elétricas, certo? Ó, dois resistores estão associados em série quando, ponto um, comungarem
Comungarem, embora a gente conheça mais da igreja, né? Mas comungar é estar junto, certo? Comungar é dividir, mas não é bem dividir, é estar junto, entendeu? Então, por exemplo, se eu digo que eu estou comungando com você, né? Significa que eu estou próximo, estou dividindo o momento. Não é dividindo o momento, é compartilhando, né? A gente tá junto, digamos assim. Tá junto seria o popular, o melhor. Quando eles comungarem, apenas um, deixa eu ver, um terminal. Também não é o melhor termo, mas eu vou usar agora, certo? Seria um terminal de contato, tal, tem uns termos melhores, mas tá lá. Comungar em um terminal conectados. Comungar em um terminal conectado. Que é isso aqui, ó. Esses dois, R1 e R2, tem esse terminal comungado. Então, por exemplo, se eu digo que esse terminal aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C, esse é D, E, F. Então, o resistor 1, que tem os terminais A e B, o resistor 2 tem os terminais C e D. Eles estão em série por quê? Porque os dois terminais, perdão, que é o B e o C, estão conectados. Então, é um indício de que eles estão em série. E, né? Ou seja, ele tem que satisfazer isso também, né? Porque eles podem estar conectados, mas aqui, ó, ele, comungar um terminal conectados, eles podem estar com esses terminais conectados, mas aqui tem outro resistor que também está conectado. Então, por isso que ele tem que satisfazer outro pré-requisito, que é esse outro pré-requisito é o seguinte: a mesma corrente elétrica e a mesma corrente elétrica deve circular pelos dois. Ponto. Ou seja, se aqui está entrando uma corrente de 10 amperes, no resistor 2 tem que estar circulando a mesma corrente, uma corrente de 10 amperes e necessariamente a mesma corrente, certo? Ou seja, se você tem um resistor aqui, esses 10 amperes vão se dividir, uma parte para cá, outra parte segue. Então já não vai ser a mesma corrente, certo? Beleza? Aí você pode ter dois, como é o caso que eu estou dando aqui mais ênfase, mas você pode ter três, você pode ter quatro. Nesse caso aí a gente tem três resistores. Então, três resistores vão estar em série quando? Quando cada um deles compartilharem com o outro um terminal conectado. Como é assim, ó. R1 compartilha o terminal B com o terminal C. R2 compartilha o terminal C com o resistor 1, né? Com o terminal B do resistor 1. E o terminal D com o terminal E do R3, certo? E ambos têm a mesma corrente, certo? A mesma corrente está circulando em ambos. Não tem. É como um cano, é reto. O cano não está se separando aqui. Não tem um T aqui que uma parte da água está indo para outro ponto. Não. É uma só. Isso é um resistor. E são resistores associados em série. Aí aqui, ó, a observação aqui serve para
outros tipos de cargas. Como indutor, lâmpadas e outros, né? Certo? Então, botei resistor ali só para exemplificar, mas é prototipo. Bom, beleza. Já sei o que significa resistores associados em série. Se alguém não entendeu, por favor, pergunte, né, se manifeste, porque esse é um ponto essencial. Diga aí, Alexandre. Ele vem sempre infrequentemente em séries, é? Como é? Perdão. Ele pode vir em frequência 1, 2, 3, 4, em diante, em série. Se você pode ter mais de 3 resistores em série, é isso? Isso. Pode. É uma palavra boa que você usou, em sequência, né? Quando eles estão Isso. em série, eles estão em sequência. Não é só isso, certo? Você tem que encaixar nessas duas restrições. Mas sim, estão em sequência, um após o outro, né? Então serve bem aí também para melhorar a compreensão. Mas assim, não deixar enganado. Se você tem um outro resistor conectado ali, fazendo uma bifurcação, não é mais em série, né? Mesmo que aparentemente esteja em sequência. Professor, Diga. são nessas situações que são utilizadas aquelas fórmulas que vêm R ao quadrado, é? R ao quadrado. Não, eu estou dizendo assim, tem uma parte da fórmula lá que tem a fórmula normal e tem ela ao quadrado, entendeu? Ali é a potência. Não, Isso, a potência ao quadrado. São nessas utilizações que vem ao quadrado, no caso. Quando tem essas formações aí de resistores, ou não? não. Cada situação a gente vai ter equações distintas. Aquelas equações que eu mostrei ontem são válidas também para cá, mas não são só para resistores em série, são resistores em qualquer circuito elétrico, aquilo ali é válido, desde que aplicado de forma correta. Beleza? Certo. Tranquilo com relação a isso? Sim. Então, bom, então aqui eu já faço outra pergunta, né? Porque uma coisa é identificar se resistores estão em série. Outra coisa é identificar como. Perdão, deu uma bugada aqui na caneta. Como é um circuito em série, certo? Como esses resistores que estão em série vão se manifestar em um circuito? Aí vai ser o seguinte. Vou representar, vou desenhar aqui. Então, por exemplo, uma situação seria essa daqui. Vou desenhar para cá mesmo.
Aqui a gente tem um circuito em série. Um circuito vai ter os condutores, que estão indicados aqui, né, pelas linhas que fazem o caminho, né? Vai ter uma fonte de tensão, V, certo? Tem um dispositivo de comando, um dispositivo de proteção que a gente não vai colocar aqui, porque aqui a gente quer identificar outra coisa, certo? Tanto dispositivo de comando quanto dispositivo de proteção, todos eles, e seja qual for o tipo, né? Aliás, seja qual for o modelo, enfim, eles vão ser ligados em série com o circuito, em série com a fonte, beleza? Então aqui a gente tem, ó, um caminho fechado e ao longo de todo esse caminho, você vê que os resistores estão em série, né? Então, ó, por que eles estão em série? Vamos lá. Primeiro, eles compartilham somente um terminal, então cada um deles compartilha somente um terminal, ó, aqui e aqui. Essa parte aqui, ó, tem uma fonte de tensão, né, entre eles, então eles não compartilham diretamente, certo? Então, primeiro requisito, né, estão em sequência, né, como acho que o Alexandre falou, né? E o segundo pré-requisito é que eles possuem a mesma corrente. Como ele é um caminho fechado aí, imagine como se fosse uma avenida e não tivesse ruas paralelas, perpendiculares, perdão. Então, aquele negócio diretão, né, sem rua perpendicular. O fluxo de carro, o carro que entrar naquela via não vai sair no meio da via, ele vai ter que percorrer toda a via. Então, aqui é como se fosse esse tipo de via, né? Ele não tem derivação aqui. Então, a corrente que sai da fonte, ela vai passar pelo resistor 1, depois pelo resistor 2, depois pelo resistor 3, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai descer, vai passar no resistor 1, no 2 e no 3. Então, é a mesma corrente. Não tem como ela se dividir. É a mesma corrente. Então, satisfaz a segunda exigência, né? Interrogação. Então, esses resistores estão em série. E a gente costuma dizer que quando as cargas estão em série, o circuito é um circuito em série. Perdão, isso aqui é em... Beleza? Bom, agora a pergunta natural que surge para mim é: e como a gente analisa um circuito desse? Porque o objetivo dessa disciplina é analisar circuitos elétricos, né? Tá lá na ementa da disciplina. Acho que o primeiro objetivo, analisar circuitos elétricos. Professor, Diga, Tiago. no caso, o circuito em série é o circuito que liga mais de uma carga, no caso, é isso, né? Não necessariamente, assim, necessariamente sim, vai ter mais de uma carga. Mas se tiver mais de uma carga, não necessariamente ele vai ser um circuito em série. Ah, entendi. Ele pode ser um circuito paralelo ou um misto, certo? Ah, sim. Não é excludente, é. Bom, então vamos analisar o seguinte. A primeira coisa é a corrente. Vou botar assim. Como eu estou fazendo em perguntas, eu vou colocando perguntas, certo? Como se comporta
a corrente em circuito de séries. Bom, como a gente viu, a corrente em circuito de série ela passa por todos os resistores. Então, em todos os resistores a corrente é a mesma. E essa corrente é a corrente que sai da fonte de tensão. Então, se o circuito é puramente série, certo? Então, eu vou botar até aqui a observação. Sendo o circuito puramente em série, a corrente total que é fornecida pela fonte é igual à corrente que circula no resistor 1, que é igual à corrente que circula no resistor 2, que é igual à corrente que circula no resistor 3. E se houvesse mais resistores, ela seria igual em todos os resistores, certo? Em um circuito puramente em série, ou seja, só tem cargas em série. Beleza? Professor, Diga, Aureni. circuito em série pode-se dizer que é uma forma de ligação onde as cargas não estão interligadas, não é isso? É uma forma de ligação e as cargas estão interligadas. Mas estão interligadas Em série, então, não é uma forma em de série. série. É uma Isso, forma é de uma forma de ligação, não é isso? ligação. Isso. Ok. Isso mesmo. É uma forma de ligação, certo? Uma forma de conexão. Ou uma forma de ligação. Bom, beleza. Vamos lá. Agora eu vou introduzir o seguinte. Toda fonte de tensão, ela coloca no circuito uma tensão, certo? V. Essa tensão, digamos assim, essa tensão é uma diferença de potencial. Isso significa que na fonte ela vai ter um terminal que é zero e outro terminal que é o potencial dessa fonte, ou seja, digamos que seja de 12 volts, então vai ser 12 volts. Então um lado é zero, o outro lado é 12. Como a tensão é a diferença de potencial, 12 menos zero, 12. Por isso que a gente diz que é uma tensão de 12 volts. Na verdade, é uma diferença de potencial, de dois níveis de potencial diferente, cujo resultado dá 12. Então, por exemplo, se aqui tem mais 12 e aqui tem zero, toda vez que você tiver uma continuidade, que é um fio sem ligação com nada, assim, ó, isso aqui não causa diferença de potencial, isso aqui não causa perda de potencial. Ou seja, até esse lado aqui, ó, vai continuar 12. E aqui em zero é a mesma coisa. Até esse lado aqui, ó, vai continuar em zero. Ou seja, a queda de potencial ocorre nos resistores. Então, desse terminal do resistor até esse daqui, a gente tem uma queda de 12 volts, né? Do lado que tem 12 volts de potencial elétrico, ao lado que tem 0 volts de potencial elétrico, houve uma queda de tensão de 12 volts. A gente chama de queda de tensão ou tensão no resistor, certo? A tensão aplicada no resistor.
Diga, Alexandre. Aí ele não pode ficar positivo, não? Onde positivo? Esse -12, -12? mais 12. Não, o lugar do zero ficar só 12, não? 12 e 12? Sim? Se você tiver 12 e 12, a diferença entre 12 e 12 é zero. Não teria tensão. Então, você não tem corrente se você não tiver tensão elétrica. Lembre lá, a tensão elétrica é a diferença de potencial. Então, tem que ter dois níveis de potencial. Às vezes, o que é que acontece? Às vezes você tem, sei lá, você tem uma fonte, vou botar outra fonte aqui. Às vezes você tem uma fonte que funciona assim, não é zero, é -6 e em cima 6, mais 6. Aí a diferença de potencial, que é 6 menos 6, é igual a 12, certo? 12 volts. Então, assim, não necessariamente precisa ser zero. Normalmente é, mas tem situações onde é que você tem -12 mais 12, é a tensão de 24, -6 mais 6, 12, entendeu? Mas é sempre uma diferença de potencial. E aí, o que é que acontece? Potencial elétrico, eu já falei, né? O potencial elétrico é como o potencial gravitacional. Ele puxa materiais de um ponto para outro. No caso da, do potencial gravitacional da Terra, ele puxa qualquer objeto que você suspender acima do solo para o solo, certo? Então, já o potencial elétrico, ele puxa cargas elétricas. Ele puxa do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Então, as cargas elétricas vão sair do zero aqui, ó, e ir para o 12. Só que lembrando, a gente conta a corrente pelo sentido convencional da corrente, que é justamente o sentido contrário à passagem dos elétrons. Lembra disso? Eu já expliquei, está nas aulas anteriores, o sentido convencional e o sentido eletrônico da corrente elétrica. Bom, cada resistor desse, ele vai causar uma pequena queda de tensão. Isso significa que, por exemplo, digamos que o resistor 1, aqui no começo tenha mais 12 volts. E aqui, ó, tem apenas 10 volts de potencial, certo? Não de tensão. Ou seja, ele provocou uma queda de 2 volts. Eu só estou dando um exemplo. Não estou dizendo que é assim, que é desse jeito. Estou supondo. Digamos que o valor de R1 significa que ele teve uma queda de 2 volts, certo? E aí aqui, ó, a tensão que entra, a tensão não, perdão, o potencial que entra em R2 é 10 volts. Só que na saída aqui, ó, a gente reparou que não tem 10 volts, tem 4 volts de potencial. Isso significa que, ó, a seta é sempre do menor para o maior. Ele causou uma queda de tensão elétrica de 6 volts. E aqui, ó, a gente sabe, tem 4 volts e do outro lado zero. Então, provocou uma queda de tensão de 4 volts. De 4 volts. Bom, então o que, que a gente sabe? Que cada resistor, embora o circuito como um todo esteja aplicando 12 volts, cada resistor é como se estivesse aplicando uma tensão diferente, né? Então, cada resistor tem sua tensão, que faz com que ele produza calor, né? Que é o que resistor faz. Se você trocasse esses resistores por lâmpadas, isso seria responsável para manter a lâmpada ligada, essa tensão, né, que é aplicada. A gente chama também de queda de tensão, porque, como você vê, é uma diminuição do potencial. Então, a gente chama de queda de tensão. E aí, como é que fica, né? Perdão, deixa eu trocar a cor aqui.
As tensões. Professor, Pode falar. um sistema bem similar a este aí, que é em série, é aquelas lâmpadazinhas de árvore de Natal, aqueles pisca-pisca, né? Eu vou falar já sobre elas. Quando eu estiver falando vantagens e desvantagens. Mas obrigado pelo exemplo. Beleza, professor. Bom, e como fica a tensão? A tensão, como a gente viu, ó, a tensão que é aplicada, que é igual a 12 volts. Então, a tensão total, que é os 12 volts, né? Ela é igual à tensão aplicada no R1, ou a queda de tensão em R1, como queira, mais E3. E se tiver, né? Se tivesse mais, continuaria mais E4, mais E5 e por aí vai, certo? Só não estou botando aqui porque aqui só tem 3 resistores nesse exemplo. Mas se tivesse infinitos, a gente teria que estar somando cada um. Então, por exemplo, aqui seria, desculpa, seria igual a 2 mais 6 mais 4. Bom, isso é verdade? 6 mais 4, 10 mais 2, 12. Então, verdade, né? Claro, esse aqui foi um exemplo que eu dei, mas a gente vai fazer exemplos práticos. Beleza. Então, a gente tem como fórmula aí para calcular corrente e tensão. O que é que vocês acham que falta? A resistência. Isso. E outra coisa. Lembra que eu falei de quatro grandezas que são importantes? A potência. A potência. Eu vou O começar pela professor, potência. Pode falar, Aurenir. o sentido da corrente, essa seta sempre vai ser do menor para o maior. Isso. O vetor da corrente aí. A corrente. A corrente, enfim, dá para dizer que é um vetor, sim. Embora, como ela está dentro lá de um sistema fechado, que é os condutores, a gente às vezes considera só o sentido, né, a intensidade. Mas é isso mesmo. Ela sempre vai ser do menor para o maior quando tiver circuitos assim, simples, certo? Quando a gente tem circuitos com mais de uma fonte de tensão, essa regra não vale mais, beleza? Mas assim, quando você tem circuitos com uma única fonte, a corrente vai ser sempre do menor potencial da fonte para o maior potencial da fonte, Vai certo? entender. Porque como eu vi a ausência de carga, eu achei que a carga ia para a ausência de carga. Mas eu entendi agora. Obrigado. Eu vou apagar aqui para despoluir, certo? Esses potenciais aqui, ó. Bom, acho que eu vou deixar para depois do intervalo, gente. Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos voltar, né, para terminar logo. Ó, eu vou mostrar primeiro a da resistência, certo? E depois a da tensão, a da potência, perdão. Eu vou botar aqui. E Professor, diga, Alexandre. esse circuito posso representar em paralelo também ou não? Sim, a gente vai estudar em outra aula. Esse especificamente não, porque esse aqui é um circuito em série, mas existem circuitos com 3 resistores puramente em paralelo também, certo? Professor, Diga, Tiago. como é que eu sei diferenciar quando um circuito é em série e quando o circuito é em paralelo? Seguindo as restrições. Nem sempre eles vão parecer que estão em série ou em paralelo, certo? Por exemplo, digamos que eu faço esse circuito que tá, você sabe que está em série assim, ó. Deixa eu ver aqui, viu? Vou fazer direitinho não, porque é só, digamos que eu faço assim, ó. Um depende do outro, né, professor? Por exemplo, esse circuito aqui. Acho que foi o Marcos, né, que disse, não depende do, eu não sei basicamente o que como assim um depender do outro. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi agora. De LED. É, De um mesma LED, coisa. Eu entendi, né, as outras. entendi. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É porque assim, a gente ainda tá vendo essa primeira parte. Depois eu vou falar sobre essa outra forma, que é uma forma mais prática de ver isso, certo? Por exemplo, isso aqui, ó. Não tá aparecendo bem que eles estão em sequência, tá vendo? Porque não importa a forma de apresentação. Aqui, beleza. Tá aparecendo que eles estão em série. Aqui em cima, ou de início eu vou colocar a forma mais simples de você visualizar que ele está em série. Mas nas questões, não estou Esse falando embaixo está em série também. esse embaixo está em série também, mas não está tão claro quanto os demais, né? Mas você Sim. vê que, por exemplo, eles compartilham aqui, ó, um terminal, tá vendo? Cada um, ó, compartilham um terminal, certo? Como o outro, e a corrente é a mesma, ó. A corrente passa aqui, depois sobe, depois desce, tá vendo? A corrente é uma só. Então isso aqui tem série, mas tá difícil. Você tem que olhar as restrições para diferenciar em série e em paralelo. E quando ser possível, testar também essas equações aqui, ó. Se Qual você testar seria, as equações, aí vai ser válido. Diga aí, Tiago. quais seriam as restrições, professor, que eu poderia saber se realmente eu não confundiria, né, com o paralelo aí, no caso? Porque no paralelo ele poderia ter várias ligações também, né? Ou não. Essas duas aqui, ó. Que eu apresentei e discuti bastante, certo? Sim, professor. E além disso, aplicar essas equações que a gente está vendo aqui. Bom, aqui você vai precisar entender, para entender a resistência aqui, como é que se relaciona a resistência com o circuito em série, o que é resistência equivalente, certo? Existe um termo, existe um termo na nossa área que é esse, equivalente. Tensão equivalente, resistência equivalente. Agora a gente vai ver resistência
Professor, acho que eu sei o que é resistência equivalente. Bom, diga aí o que é. No caso, seria a soma dos inversos das resistências ou não? Não. A resistência equivalente não se aplica só para um tipo de circuito, certo? Ela aplica para todos os tipos de circuito. Você pode ter uma resistência equivalente. Em série vai ser uma forma de calcular, em paralelo vai ser outra forma de calcular, em circuitos mistos vai ser outra forma de calcular. Mas todos eles vão ter uma resistência equivalente, então independe de fórmula. Em série soma, em paralelo divide, né, professor? Não. Vou mostrar em paralelo. Vou botar aqui mais. Bom, em série, sim, soma, certo? Então, mas assim, o importante é entender o que é uma resistência equivalente. Digamos que você quer simplificar esse circuito, mas você precisa que ele mantenha a mesma tensão, a mesma corrente, a mesma queda de tensão, a mesma, a mesma potência dissipada. Ou seja, você quer manter as mesmas características do circuito, mas você quer simplificar. Em vez de você colocar 3 resistores, você quer colocar só um. Esse resistor, que quando substituído por vários resistores, 2, por 3, por 4, por todos os resistores que tem no circuito, e que não altera as características do circuito, é a resistência equivalente, certo? Então, uma resistência equivalente é quando você pega esse circuito que tem 12 volts e uma corrente I, você substitui. Agora eu vou usar um símbolo diferente que eu também mostrei que era possível usar para resistência. Você substitui por uma única resistência, vou botar aqui REQ, que é resistência equivalente, e a corrente se mantém a mesma, a potência dissipada se mantém a mesma. Certo? Então, isso é que é uma resistência equivalente. É quando você substitui ela por todas as resistências que estão no circuito. Não precisa ser toda, certo? Se você tem 10 resistências em um circuito, substitui duas resistências por uma, você substituiu pela a resistência equivalente daqueles dois. Então, é isso que acontece. Então, sei lá, você tem um circuito de uma lanterna, ela tem 10 resistências, sei lá. E associada de forma, sei lá, tudo em série, por exemplo. Só que ela queimou e você não quer substituir todas, quer trocar por uma só. Você tem que calcular a resistência equivalente, porque quando você trocar as 10 por uma, vai continuar circulando a mesma corrente, vai continuar dissipando a mesma potência, certo? Aí cada circuito tem uma forma de calcular. No caso do circuito série, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Deixa eu mudar esse R2 que ele ficou diferente dos demais. E se tiver 10 em série, vai ser mais R4, mais R5, mais R6, mais R7, mais R10, até R10, certo? Quem falou, tipo, que em série soma, em paralelo subtrai, errou só no caso do paralelo. Em série acertou, né? No caso do paralelo é que não é bem assim. É diferente no caso do paralelo. Certo? Então, o caso da resistência é assim, você soma. Então, sei lá, digamos que essa corrente aqui Professor, seja... eu falei mais ou menos isso daí. Quando? Você falou o que exatamente? Tiago? Foi tu que falou que no caso da resistência em série soma e da paralela subtrai? Aí foi eu, professor.
Entendeu o que ele disse que falou isso aqui? Bom, diga, Tiago, pode falar. Tiago? Peraí, professor, tô comendo aqui. Então mastigue e fale. Eu disse que era a soma dos inversos dos resistores, entendeu? No caso do paralelo, você falou. Isso, nesse exemplo que o senhor deu aí. Não, mas nesse exemplo é em série. Nesse exemplo é a Isso, soma. Só a soma. isso em série. Em paralelo também não é a soma dos inversos. A resistência paralela é o inverso da soma dos inversos. Certo? Então tem uma diferença. Mas a gente vai chegar lá, não vamos se adiantar, vamos se preocupar com em série. Bom, e por fim, a questão da potência. Como ela fica? A potência tem uma regra que é simples. Uma regra que é simples, simples, simples. E eu vou colocar assim: independente do. Vamos botar do não, da associação das cargas do circuito, a potência Bom, independente do tipo de associação que as cargas em um circuito estão, a potência total dissipada por um circuito é igual à soma das potências dissipada por cada carga individualmente. Ou seja, a potência total, que é a potência que é fornecida pela fonte de energia. Então, a fonte aqui está fornecendo uma potência, né? Ou em outro qualquer circuito, vai ser a soma das potências dissipadas em cada carga. Tipo aqui seria isso aqui, ó. Isso aqui é válido para circuitos em série, circuito em paralelo, circuito misto, circuito com várias fontes. Sempre vai ser assim, certo? Nessa disciplina sempre vai ser assim. A potência total é igual à potência, a soma das potências individuais. Bom, e algumas características desse circuito, desse tipo de circuito. Uma característica que ele tem é o seguinte: como eles formam um segmento, né, uma sequência de cargas, se uma carga dessa queimar, ele abre o circuito. Então, digamos assim, não tem desenho para outro circuito, né? Vou usar essa aqui mesmo, depois eu volto, certo? Então, digamos, R2 queima. Se ele queimar, é mesmo que ele tivesse saído aqui, ó. Você vê que não tem como a corrente passar mais. Então, isso é uma Sim. característica. Então, antigamente, hoje em dia, eu acho que não é mais assim, mas acho que os baratos ainda são. Mas aquelas lumináriazinhas de árvore de Natal, aquelas fitas de LED que ficavam piscando em árvore de Natal,
os LEDs ficavam todos em série. Então, quando um queimava, parava tudo de funcionar, certo? Então, não é interessante em algumas situações esse tipo de circuito. Então, por exemplo, na sua residência, imagine que uma lâmpada queime e tudo vai parar de funcionar. Imagine que você não coloque não coloque nada em uma tomada, tudo vai parar de funcionar. Não pode ser assim na sua residência. Mas tem situações que ele é adequado. Então, sei lá, você tem uma sala bem grande, você quer ligar todas as lâmpadas da sala por um único interruptor. Então, elas vão estar todas em paralelo, mas o interruptor vai estar em série com elas, né? Enfim, são poucas as situações em que cargas ficam ligadas em série. Professor, um circuito de proteção necessariamente tem que ser ligado em série, né? Como eu falei, tanto circuito de proteção quanto de seccionamento ou de comando, né? Interruptor, enfim, sensor de presença, relé fotoelétrico, programador horário, todo dispositivo de comando e de proteção ficam ligados em série. Diga aí, Juan. Professor, normalmente quadra ou ginásio de esporte, o interruptor só é um, né? Ligam várias lâmpadas no mesmo interruptor. Dá para entender assim, sabe, Juan? Mas assim, normalmente é diferente porque as lâmpadas são de alta potência. E de fato, assim, eles ligam aquele. Porque ele tem aquelas estruturas, né? Que parecem postes, né? De metal. E fica lá um conjunto de luminária. Eu acho que para cada um deve ter um comando. E ali é um tipo específico, sabe? Ali é muita energia que ele consome. Eu acredito que seja um comando de um tipo de disjuntor e não interruptor. E, e esse disjuntor ou ligando as lâmpadas ou ligando um contactor, que é uma chave que consegue ligar cargas mais pesadas. Então, é tipo um motor. O motor você não vai colocar no interruptor que suporta 10 amperes, porque pode ser que o motor trabalhe com 30 amperes. E aí a tomada, sei lá, o interruptor vai queimar, né? Não sei se alguém já passou por essa experiência de ter uma tomada ligando um chuveiro elétrico e a tomada derreter dentro, porque é muita corrente. Então, às vezes, você usa um contactor para isso, que é uma chave especial, certo? Um dispositivo de comando também. Embora um comando magnético, para você acionar ela, você tem que ter uma corrente elétrica, né? E aí ela vai gerar um campo magnético, enfim. Tem todo um procedimento que aí não entra nessa disciplina. Mas, sim, no caso de uma estrutura daquela, eu acho que elas estão em série e um dispositivo de comando aciona ela, né? E protegem também em série, certo? Então, em série é ótimo para dispositivo de comando, como a Aurene disse, aliás, e de proteção, né? Porque quando você, por exemplo, um fusível, quando o fusível queima, o ideal é que o que é que aconteça? O circuito todo seja desligado para proteger as demais. Então, tem que estar em série, porque ele serve essa situação. Agora, sei lá, o seu quarto não pode ser assim, né? Não pode que uma lâmpada queime e todas parem de funcionar, né? Então tem que ter outra forma de ligação. Outra coisa que é ruim em certos momentos é a questão da tensão ser dividida. Então, imagine que aqui fossem lâmpadas e você ligasse a lâmpada em 12 volts. Bom, cada lâmpada está recebendo um nível de tensão diferente. Beleza, se as lâmpadas fossem iguais, elas estariam dividindo 12 volts por elas. Mas sei lá, digamos que você precisa de uma tensão de 12 volts para cada lâmpada. E aí você coloca duas lâmpadas, cada um vai estar recebendo 6, se elas forem idênticas. E aí você fica limitado, enfim, de colocar mais, você não está entregando aquela tensão, você tem mais dificuldade de entregar aquela tensão para aquela carga. Claro, tem situações que isso funciona muito bem, porque já é trabalhado dessa forma. E a gente chama circuitos série
quando ele é aplicado para entregar uma tensão específica, que é difícil de você arranjar, como os circuitos divisor de tensão, né? Então, sei lá, digamos que você tem uma moto, aí você tem uma lâmpada para o farol da moto, você tem o seguinte, ó, sei lá, vou descer aqui, pra você entender o que eu estou dizendo. Você tem aqui, ó, a bateria da moto. Essa bateria é 12 volts. Aí você tem aqui, ó, uma lâmpada da moto. Essa lâmpada, ela só funciona com 5 volts. Bom, e aí como é que você faz isso? A maneira mais simples é você colocar um resistor aqui, de forma que esse resistor provoque uma queda de tensão de 7 volts, sobrando 5 volts para a lâmpada. Então, a gente chama isso de divisor de tensão, né? Porque ele pega uma tensão de 12 volts, divide essa tensão para entregar uma tensão adequada a um componente do circuito elétrico. Então, por isso que a gente vê tantos, é um dos papéis de resistor, né? Do circuito em série. É entregar uma tensão adequada a um componente, né? Então, por isso tem tantos resistores em placas. Embora não seja só esse papel que o resistor exerce numa placa, certo? Ele pode ter papel também como proteção contra uma sobrecorrente eventual num componente, né? Diga aí, Marcos. Professor, Pode falar. pode também ser chamado de regulador de tensão? Regulador de tensão. Circuito regulador de tensão. Rapaz, eu não vou saber te dizer. Se pode, eu não estou bem acostumado não com esse termo, regulador de tensão. Que são chamados de reguladores de tensão, não é isso? Cortou um pouco. Repete, por favor. Porque tem componentes que também são chamados de reguladores de tensão. Não sei se entra nesse esquema aí. Sim, tem componentes que... É isso que eu estou em dúvida, porque assim... Eu acho que a gente pode ter circuitos em séries que funcionem como que tem esse papel exemplificado aí e que em algumas situações possam ser denominados de reguladores de tensão, mas assim, de forma mais geral, não, sabe? A gente chama assim de circuito divisor de tensão. Eu vou dar uma pesquisadinha, vou até coisar aqui. Circuitos Pronto, entrando aqui, eu dou uma pesquisadinha e retorno para vocês, certo? Mas eu acho que regulador de tensão é um componente específico, que funciona meio como um gap, um ganhozinho, pode diminuir. Então, sei lá, você tem um chip que é sensível e aquele chip precisa receber 12 volts, por exemplo. E aí, a partir da tensão, que sofre variações, então, se você tiver um multímetro aí e medir a tensão da sua residência, eu duvido que dê 220. Pode dar, e eu posso perder, mas na maioria não vai dar, porque é difícil você ter esse valor, né? E se você medir agora, vai ser um, se você medir amanhã de manhã, vai ser outro, certo? É difícil. Então, esses componentes, como, sei lá, um chip, um processador, sei lá,
sei lá, um processador bom aí que tenha que seja caro, né? Acho que tem i9, né? Sei lá. Um i9 de, sei lá, das quantas geração, e paga aí uns 9 mil conto nele. Bicho, você não vai entregar esse negócio com uma fonte ruim e tal, e que não tem um componente auxiliar de proteção a ele, né? Então, tem certas coisas que precisam de um regulador de tensão. Agora, se esse regulador de tensão pode ser só um circuito em série, confesso que eu não sei. Tem algumas ferramentas, né, alguns componentes que podem ser utilizados dessa forma. Por exemplo, até ímã pode ser utilizado contra alguns problemas. Então, deixa eu ver se eu mostro aqui o microfone. Esse microfone tem um cabozinho que tem esses. Não sei se dá para ver, mas esses ímãzinhos aqui, ó. Deixa eu coisar aqui para não. Esses ímãs aqui, eles são. Eles são para evitar um surto de corrente, digamos assim. E tem coisas semelhantes para tensão também. Chega que eu tava, que morreu. Mas eu vou pesquisar mais. Bom, então é isso. Ele pode ser utilizado como divisor de tensão. Ele tem um sério problema quando a carga dá problema. E tem esse problema também de você entregar tensões diferentes para carga que são ligadas no mesmo circuito. Mas ele é ótimo, por exemplo, a forma de associação em série é ótimo para dispositivo de comando e dispositivo de proteção, justamente por esse defeito na hora de ligar cargas. Beleza, pessoal? Aí semana que vem, quinta-feira, a gente vai trabalhar mais sobre esse tipo de circuito, trabalhando com questões, praticando essas equações, beleza? Até chegando, por exemplo, verificando se ela bate, né? Digamos assim, de forma grosseira. Se a gente pegar um circuito que pode ser real, né? Embora os valores mais certinhos, a gente fazendo o cálculo e refazendo essas equações, ver se ela vai dar igual. Mas por hoje a gente vai terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela presença de vocês.